Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Olá, boa tarde a vocês que acompanham agora ao vivo o Coletivo Bancada do Livro. Nós estamos dando sequência a um importante seminário sobre a ditadura militar no Brasil. Espero que tenham assistido as lives anteriores, foram muito produtivas, muito importantes. E hoje eu venho aqui trazer uma modesta colaboração sobre a resistência do movimento estudantil à ditadura militar no Brasil. Gostaria primeiramente de saudar essa iniciativa do CBL em promover esse seminário, porque a gente vive um momento muito complicado de apagamento da memória da ditadura, revisionismo, tá? Relativização dos crimes, do estado de exceção que a gente viveu naquele momento, né? Enfim, quem já estava atuando naquele momento, várias violações de direitos. Então a gente teve realmente um momento nefasto da história brasileira que, às vezes, é relativizado, se não enaltecido, né, pela extrema-direita e tudo mais. E para o movimento estudantil, para os estudantes, para as universidades, foi também um momento tenebroso. O principal órgão, né, que a gente destaca nesse período é a União Nacional dos Estudantes. Ela já existia antes da ditadura, foi fundada no final dos anos 30, e a União dos Estudantes, a União Nacional dos Estudantes, já tinha vivenciado um primeiro embate lá no período Vargas, cobrando do governo brasileiro uma posição em relação à Segunda Guerra Mundial, né? Cobrando que o governo brasileiro se posicionasse contra o eixo, né? E aí, no decorrer dos anos seguintes, a UNE manteve seus congressos, só que mais voltados a questões mais próprias da educação mesmo, acesso. Vamos pensar que se hoje a universidade ainda é um pouco elitizada, ainda distante da maioria da população, principalmente a universidade pública, naquele período de anos 40, 50 e 60, era muito pior, tá? Então a gente está falando de uma classe média alta, ou de pessoas realmente muito ricas que tinham acesso à universidade pública, na sua maioria, certo? Mas que mesmo desses quadros já tinha ali um início, né, dessa militância, dessa atuação no movimento estudantil. E antes mesmo de deflagrar do golpe de 64, já tinham acontecido embates, né, da UNE com, por exemplo, órgãos policiais. Então, denúncias, estudantes denunciados para a polícia, né? A gente tem, por exemplo, um conjunto de debates que a UNE promoveu sobre as reformas de base. Quem viu as lives anteriores entendeu tanto que foi importante essa questão das reformas de base no governo Goulart, e a UNE estava acompanhando, promovendo debates, porque tinha uma reforma prevista para a educação também. Pois bem, mesmo em 61 e 63, quando estavam acontecendo esses debates, pessoas ligadas à UNE, membros da UNE, foram denunciados, levados a delegacias, alguns ficaram presos, né, por perturbação da ordem, às vezes tinha ali denúncias muito vagas, né, mas que tinham o claro objetivo de reprimir o movimento estudantil. Outra iniciativa da UNE que enfrentou oposição, principalmente policial, foi também as ações do CPC da UNE, Centro de Cultura Popular da União Nacional dos Estudantes. Esse Centro de Cultura Popular, ele tinha o objetivo de levar, por meio de cinema, peças de teatro, enfim, de várias linguagens aí, levar para camponeses, para operários, mais conhecimento, mais debates, né? Promover uma politização mesmo de trabalhadores urbanos, camponeses, enfim. E um episódio que eu acho que é bastante conhecido, pelo menos para quem estudou esse período da história do Brasil, é quando o CPC da UNE promovia as filmagens de um filme que é muito emblemático, que é O Cabra Marcado para Morrer. Então, os estudantes da UNE, no Nordeste, estavam filmando a história de João Paulo Teixeira,
um camponês que militou ao lado da esposa, Elizabeth Teixeira, né, contra a exploração dos latifundiários nordestinos, que muitas vezes mantinham trabalhadores dentro das fazendas sem salário, né, explorava esses trabalhadores e o máximo que eles tinham uma parte ínfima das colheitas. Então, o CPC da UNE estava fazendo essas filmagens, quase não se usava atores, né? Eram os próprios trabalhadores, os próprios camponeses e alguns estudantes ali participando das filmagens, e a Elizabeth Teixeira, que era a viúva. O João Paulo Teixeira tinha sido morto, tá, gente? Numa emboscada terrível, em que as polícias aliadas dos grandes latifundiários, né, executaram o João Paulo Teixeira. Até por isso o nome, cabra marcado para morrer. Mas a Elizabeth Teixeira continuou, né, atuando, e ela concordou em filmar esse projeto, né? O projeto foi interrompido por ação policial, várias pessoas presas, tá? E depois a gente tem a retomada do filme, já no processo de reabertura. Aí não vai focar tanto nessa questão da produção do filme inicial, do filme original. Aí vai falar mais da trajetória da Elizabeth, porque ela, para não ser presa pelo regime, ela muda de nome, ela espalha os filhos por vários cantos do Brasil, vários estados, e alguns filhos foram separados muito novos do convívio com ela, nem se lembravam dela, né? Então, a segunda parte do filme é uma obra que eu super recomendo. A segunda parte do filme é a Elizabeth tentando, né, encontrar os filhos, tá? Alguns que nem se lembravam dela. Então, é uma história muito marcante e tem essa ligação com o movimento estudantil, porque era a União Nacional dos Estudantes que tinha feito essa proposta, que estava filmando, né, produzindo esses materiais, tentando levar aí consciência de classe, né, levantar muitas questões, seja de trabalhadores urbanos ou rurais. Então, a partir de 64, então, esse cerco ao movimento estudantil, ele continua e cada vez mais pesado, né? Por exemplo, o Congresso Nacional, lá em 64, ele vai aprovar uma lei, a Lei 4.464, de novembro de 64, né, que ele tira a autonomia dessas representações estudantis. As representações estudantis, elas vão, então, ficar sob tutela da universidade. E isso fez que membros mais combatidos fossem afastados das posições de representação estudantil ou mesmo presos, denunciados e tudo mais. Ainda assim, a UNE continuava, né, com o intuito de organizar seus congressos, levar... 64 também teve um incêndio criminoso na sede da União Nacional dos Estudantes, ok? Congresso da UNE em Belo Horizonte, em 1966, um congresso realizado basicamente em porões, às escondidas, porque a repressão continuando, né? A sede era Belo Horizonte, mas precisou aí contar de apoio, inclusive de parte das pastorais, para permitir que fosse realizado o congresso meio que às escondidas mesmo, porque já estava recrudescendo esse processo de prender estudantes, lideranças estudantis, né? Mas, de qualquer forma, esse congresso, ele aprova, lá em 66, um plano de ação, tá? Em que a UNE se coloca o dever de combater a ditadura e também eles combatiam o alinhamento automático com os Estados Unidos, porque isso teve implicações também na reestruturação universitária, aquelas disciplinas que a gente sabe que desfiguraram, né, descaracterizaram, principalmente as humanidades. Você tinha uma disciplina de ciências sociais e de estudos sociais, né, que substituía história, geografia, filosofia e sociologia, mas esvaziava o caráter crítico, além das prisões de professores e tudo mais. Então, foi aprovado nesse congresso essa posição de combate mesmo à ditadura e de combate aos ataques que vinham acontecendo à universidade, né? Tem a tentativa mesmo de realizar o congresso de Ibiúna,
esse Congresso de Biúna também ele é muito emblemático, né? Quem acompanha aí as mobilizações mais à esquerda já deve ter visto aquela famosa frase: ninguém solta a mão de ninguém. O que aconteceu? O Congresso de Biúna foi marcado para o interior paulista, realmente numa fazenda, né, num ambiente rural, mas não foi possível esconder isso das autoridades da época, né? Descobriram a localização e o Congresso foi invadido. Desligaram a luz, a energia elétrica da chácara, que abrigava o Congresso, e o ninguém solta a mão de ninguém é desse contexto, né? Era uma palavra de ordem ali, uma orientação para todo mundo ficar de mãos dadas, porque aí você dificultaria para ter companheiros e companheiras presos, né? Mas isso não impediu que pelo menos 1.000 estudantes tivessem sido presos naquela ocasião do Congresso de Biúna, que na verdade não se concretizou, né? Porque foi interrompido por essa ação policial. E aí, para todo mundo que nos acompanha, vamos imaginar o quanto deve ter sido pesado, né, para pessoas tão jovens, muitos ali com 19, né, 20 anos no máximo, muitos com ingresso recente nas militâncias, de modo geral, e já convivendo com esse medo, com essa truculência do regime de 64. Né? Então, era uma questão de viver na clandestinidade, então muitos líderes estudantis passaram para a clandestinidade, e a clandestinidade colocava a necessidade de romper muitos laços, se mudar de cidade, ficar muito atento, é aquela vigilância constante, né? Então, vejam, até mesmo para quem não foi diretamente reprimido, tinha esse clima, tinha esse ataque, essa vigilância, né, aos estudantes. Tá? Eu também não sou estudioso do tema, vamos dizer assim, mas tive acesso a alguns trabalhos e tem muitas menções, né, sobre Piracicaba. Até foi assunto de dissertação de mestrado, tese de doutorado sobre a realização do congresso em Piracicaba e como que se deu essas questões em Piracicaba. Por quê? Era uma região com muitos campi próximos. Então, você tinha da USP, você tinha Unicamp, Unimep, né? Tinha o funcionamento ali do Centro Acadêmico Luiz de Queiroz, então era uma região muito propícia, vamos dizer assim, muito pujante de lideranças estudantis. Foi se tornando, né, esse perfil. Só que mesmo assim, não deixou de sofrer repressões e tudo mais. Né? Então, mesmo naquela ocasião de 66, que teve prisões em capitais, na capital paulista, no Rio de Janeiro, em Piracicaba também teve algumas prisões, né? Só que tem um detalhe importante que, principalmente no estado de São Paulo, atuou um contra-movimento estudantil, né? Ou se dá para usar essa expressão, um movimento estudantil reacionário, que eram os estudantes da Mackenzie. Então, os estudantes da Mackenzie, muito focados nessa coisa de anticomunismo, um pouco, talvez, pela vertente religiosa ali que funda a Mackenzie, estudantes da Mackenzie se organizaram no que eles chamaram de Centro de Caça aos Comunistas e amedrontavam, batiam, provocavam conflitos, sabotavam eventos da UNE ou das representações estaduais, né, dos estudantes, ou até mesmo dos estudantes secundaristas. Então, a gente teve aí essa movimentação de jovens reacionários, né, que agrediam, que tentavam impedir as mobilizações mais à esquerda, né? Vou avançar um pouquinho aqui. Bom, como a gente falou um pouco de Minas Gerais, só pontuar alguns detalhes. Por mais que nós que estamos aqui no Triângulo, né,
sabemos que foi uma região com muitos colaboradores da ditadura, seja grandes empresários daqui, seja lideranças políticas, tá? Não quer dizer que, por exemplo, em Belo Horizonte, não deixou de existir também enfrentamentos, confrontos e tudo mais, até porque você tinha também um movimento operário, né, atuante em Belo Horizonte, que também enfrentou repressão. Então, quer dizer, ainda que Minas Gerais, até pelo seu último governador antes do golpe, tivesse uma postura mais colaboracionista, você tinha, sim, focos de resistência, onde você tinha o operariado organizado, né, aqui em Minas, e os próprios estudantes. Então, Belo Horizonte foi, né, um dos focos de constantes atritos, prisões e tudo mais, além das perseguições a professores universitários, é, servidores federais. E aí a gente chega em 68, né? 68 é emblemático. 68 tem a morte do Edson de Lima Souto durante uma manifestação. E essa morte desse estudante, que ainda era menor de idade, que estava num protesto pacífico, tá? Foi uma virada ali, né? Inflamou várias lideranças, e aí outros setores se juntaram ao movimento estudantil. A gente tem a famosa passeata dos 100 mil, diante do que tinha acontecido com o Edson. Então, um estudante, né, assassinado pela PM durante o regime, em meio a uma manifestação pacífica. Apoio de parte da igreja, a gente sabe que naquele período, principalmente os adeptos da teologia da libertação, as pastorais, também fizeram esse enfrentamento à ditadura, né? Só que a repressão continuou e só recrudesceu. 68, então, é o ano sangrento, né? Além do vigor do AI-5, as atividades de punição, perseguição, tortura entraram a todo vapor. Coincide com repressões internacionais também. Então, 68 a gente teve em outros países da América Latina e também na Europa vários episódios de muita violência policial contra estudantes. Então, isso foi uma marca lamentável, uma marca muito difícil sobre 68. Então, a gente tem aqui algumas situações desse mesmo ano, porque não foi só o Edson Luiz, né? O Edson Luiz, cujo assassinato gerou uma comoção inicial muito grande, mobilização. Tinha toda uma questão também com o velório do Edson, para que não sumissem com o corpo, sabe? Coisas que a gente sabe que aconteceu com alguma frequência na ditadura. Mas, outubro de 68, matam outro estudante, José Carlos Guimarães, vários outros também baleados no que eles chamaram de Batalha da Maria Antônia, com estudantes da USP. Só que esse é um dos momentos também em que os estudantes da Mackenzie se prestaram a esse papel de atacar o movimento estudantil, atacar quem, independente de estarem mais à esquerda ou não. Tá? E vejam, a extrema-direita, seus braços mais violentos ali, não tem muita criatividade, né? Eles sobrevivem de requentar, de trazer de volta termos, siglas que são do período da ditadura ou até antes. Vamos lembrar que aqui em Minas, vários parlamentares, né, do campo progressista foram atacados com e-mails com ameaças de morte, de estupro corretivo, das coisas mais hediondas. Quem assinava esses e-mails? De novo, famigerado Centro de Caça Comunistas, né? Que era o mesmo termo que usavam lá no período da ditadura, no caso dos estudantes da Mackenzie, né? Pois bem, tem uma outra liderança estudantil que também foi preso, muito reprimido, Vladimir Palmeira, esse do Rio de Janeiro, né? Enfim, o 68 teve esse ápice. E como que fica o movimento estudantil a partir daí? Bom, você não tem mais a regularidade dos congressos da União Nacional dos Estudantes e tem uma dispersão desse movimento, né?
muitas pessoas vão migrar para a luta armada, né, ou o que estava sobrando dela, tá? Aí tem até autores que vão falar de apagamento. Mas, gente, ou até tentar fazer juízo de valor, não souberam se organizar. Isso é muito complicado, você simplificar dessa forma, porque, vejam bem, é, muita gente já tinha morrido, já tinha sido presa, e outros, os poucos, né, que ainda persistiam, estavam migrando realmente para luta armada, que é o tema da nossa próxima atividade aqui do seminário, né? Então, não vamos esquecer que no Araguaia morreram estudantes também, tá? Inclusive menores de idade, que abraçaram essa causa aí da luta armada, né? Porque entendendo que não teria como vencer a ditadura de outra forma, né? O que a gente percebe a partir dos anos 70, alguma retomada das atividades do movimento estudantil, já falando em combate à ditadura, mas talvez também mais voltados para a supressão de decretos, de leis que estavam desfigurando, né, descaracterizando a universidade e tudo mais. Então, por exemplo, o plebiscito de 1972 contra o ensino pago, né, que se propunha ensino pago nas universidades. Também tinha toda essa questão de resistir a projetos privatistas, tá? Seja ensino técnico, seja o superior, né, licenciaturas, bacharelado e tal, você tinha algumas propostas ali no MEC no sentido de privatização mesmo. E os estudantes estavam engajados em barrar, né, estes projetos. Mas ainda assim, do que eu consegui apurar, né, formas de resistência mais pontuais, não eram mobilizações nacionais contra essas atividades necessariamente, né? Não, é como se não tivesse sido possível recuperar o mesmo ânimo, o mesmo ímpeto que a gente teve alguns anos antes, tá? 82, então, foi possível realizar um novo congresso da UNE, né? Esse o 32º, tá? E aí foi um movimento importante, até pela presença de estudantes de outros países da América Latina, teria envolvido aí cerca de 4.000 estudantes, tá? Aí, é lógico, tem discrepâncias aí quanto aos números, porque a polícia chega a falar em 35.000 estudantes e tudo mais, então tem algumas discrepâncias, mas enfim. Então, em 1982, tem a retomada do Congresso, né? Só que todo esse Congresso ele estava extremamente vigiado, é o que eles chamaram de Operação Pira, em que vários órgãos de inteligência, eu acho que chamar órgão de inteligência da ditadura com esse termo é complicado, mas é o nome que se dava, vários desses órgãos estavam monitorando, espionando, acompanhando toda a organização do Congresso. Então, você tem agentes de centro de informações do Exército, centro de informações de agrupamentos de repressão, da aeronáutica, centro de informações da Marinha, enfim, de vários órgãos, seja das delegacias locais, seja do governo federal, estavam mobilizados para vigiar realmente a realização do Congresso, averiguar quem seriam os palestrantes, os participantes, as bandeiras presentes, tudo isso foi muito controlado, muito vigiado, tentativas de dificultar a realização, né, do Congresso e tal. Toda aquela coisa, identificar os subversivos, elementos subversivos, muito alarde de que era um Congresso
totalmente tomado pela subversão e tudo mais. Tá? Aí a gente tem a sequência, né, dos congressos, né, de forma que no 34º você tem a primeira presidente mulher do Congresso da UNE, né, a Clara Araújo, de Teofilândia, e acadêmica da Universidade Federal da Bahia. E aí a gente percebe que nos anos 80, a UNE e várias lideranças estudantis vão estar engrossando as fileiras de movimentações como Diretas Já, a luta pela anistia. Então, você já não vai ter mais tanto esse embate direto. Né? Mas não é que não houve embate direto, é que muita gente já tinha migrado para a resistência armada e já tinha pagado um preço por isso. Ou presos, ou na clandestinidade, exílio e tudo mais. Mas não deixa de existir, tá, mobilização estudantil nessas pautas mais, vamos dizer assim, de uma frente ampla, né? Então, o movimento estudantil não vai deixar de incorporar aí essa frente ampla pela redemocratização, denunciando as violências da ditadura, exigindo anistia, mobilizando pela realização das diretas já, retomada das diretas já, certo? E aí, isso vai gerar também muitas críticas, né? Que o movimento estudantil teria abandonado uma radicalidade, um enfrentamento mais direto, ou teria desistido de pautar, por exemplo, a derrubada do sistema, né? Uma reconfiguração do sistema social, político, econômico, mais à esquerda mesmo, pensando em socialismo e comunismo. Mas, de novo, a gente volta naquele detalhe, né? É um momento em que muitas lideranças já tinham sido executadas ou estavam extraditadas, né, no exílio, na clandestinidade e tudo mais. E aí também a União Nacional dos Estudantes ela retoma discussões mais específicas mesmo da educação. Então, por exemplo, aplicação de 12% do orçamento nos órgãos federais de ensino, né? E isso ainda tinha muita resistência lá do governo Figueiredo. Começa um indicativo de greve nas universidades. A União Nacional dos Estudantes se coloca aí apoiando, né, as greves e tudo mais, mas, de novo, você já não tem, entre esses grupos, essas lideranças, você não tem uma proposta de supressão mesmo do modelo capitalista, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Pode, depois dessa exposição, fazer um resumo, né? Uma trajetória aí do movimento estudantil e de como que aconteceu a resistência à ditadura. O movimento estudantil já vivia repressão antes de 64. Você tinha essa repressão principalmente por polícias, mas não deixava de ser iniciativas de governadores, de lideranças aí, né, que já apontavam essa ideia de que o movimento estudantil era comunista, né, era subversivo, enfim, né, todo esse discurso anticomunista, ele já estava presente, ele já estava orientando ações contra estudantes no início dos anos 60. Eu mencionei o caso do CPC da UNE, Centro de Cultura Popular da UNE, que teve muitas dificuldades aí para manter suas atividades, né? O filme Cabra Marcado para Morrer, por exemplo, foi interrompido, isso antes mesmo do golpe. Também no campo das reformas, tinha ali a previsão de reforma da educação, no sentido de ampliação das vagas, seja vagas de educação básica ou ensino superior, né? Democratização desse ensino, tudo isso estava sendo debatido. A UNE se envolveu nos debates, promoveu debates, né? E, ao mesmo tempo, isso já foi alvo de
prisões, né? Tornou pessoas alvos de prisões nesses debates pelas reformas. Tá? Com 64, deflagrado o golpe, fica mais ainda explícito esse ataque ao movimento estudantil, né? Com incêndio na sede da UNE, ela sendo colocada na ilegalidade. Né? É importante lembrar que, desde 64, a União Nacional dos Estudantes foi colocada na ilegalidade. Tá? A gente sabe que aí também vários diferentes partidos tinham ali suas representações juvenis, tinham suas juventudes que atuavam dentro da UNE e que vão justamente ser perseguidos, ter aí dificuldades em simplesmente realizar congressos, por exemplo, né? Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a gente pontuou de um congresso que teve que ser feito às escondidas, praticamente em porões, e a gente parte para 68, né? 68 é o recrudescimento do regime, é um momento que a tortura, que já estava acontecendo, né? Os métodos de tortura, perseguição, ela é oficializada e a máquina de repressão do Estado, né, é colocada para trabalhar a todo vapor. É o mesmo ano do assassinato do Edson Lima, foi muito marcante, que mobilizou, né, muitas pessoas, mas não fez recuar a sanha assassina, a sanha repressora da ditadura. Tá? E pós-68, né, o que a literatura demonstra é uma dificuldade mesmo de articulação do movimento estudantil enquanto tal, né, da articulação desse movimento em grupos, em coletivos específicos dos estudantes, mas não quer dizer que estudantes não estivessem deixando de agir. Muitos deles, como eu falei, encamparam os movimentos de luta armada. Então, a gente pensa aí, né, quantos não foram executados muito jovens, presos muito jovens, torturados e tudo mais, numa fase da vida em que eles estavam descobrindo tantas coisas, então, talvez uma crueldade a mais, né, no que aconteceu com esses jovens e tudo mais. Início dos anos 70, ações mais pontuais desse movimento estudantil que tenta se reorganizar, né? E aí já no final dos anos 70 e principalmente ao longo dos anos 80, o movimento estudantil estaria mais voltado mesmo à formação da frente mais ampla, né? Pela democratização, pela anistia, denúncia da tortura, denúncia das violações do desrespeito aos direitos e tudo mais. Ao longo desse processo todo, o movimento estudantil também nunca deixou de pautar os ataques à universidade, ao fato de que o projeto do regime militar não preconizava a educação pública gratuita, muito pelo contrário, você tinha ali já propostas que eram privatistas, né, que abriam para iniciativa privada, ao invés da ampliação das universidades, embora na educação básica a gente possa falar em alguma ampliação do número de escolas, do número de vagas ainda no período do regime militar. Mas voltando, né, a gente volta a lembrar que a universidade pública, principalmente, ainda era um nicho social muito excludente, tá, para a classe trabalhadora, ainda era muito elitizada, né? Também a gente pode pensar na questão geográfica, então, muito concentrada a, a rede federal no Sudeste, tá? Com alguma relevância do Sul, Nordeste também, mas muito concentrada, né, o ensino superior no Sudeste, de forma que outras regiões não eram tratadas com a mesma prioridade, não tinha a mesma atenção do governo, né? A gente pode tentar fazer alguns paralelos com o movimento estudantil atual, porque, tal qual nos anos de ditadura, dos 21 anos de ditadura no Brasil,
Hoje, a extrema-direita tem um foco na educação, né, um foco destrutivo, para destruir, para tirar qualquer possibilidade de pensamento crítico, né? Mas já naquela época, a educação era tratada como uma área estratégica, porque aí consideravam que a universidade estava tomada pelo comunismo e tudo mais, e aí volta toda essa retórica, né, todo esse tipo de ataque da extrema-direita nos tempos atuais, a mesma extrema-direita que defende a ditadura, relativiza, fala que não foi uma ditadura, que era preciso mesmo, mas, de novo, tem toda essa questão da educação e que agora vem de forma persecutória, não oficialmente, né, porque, ainda bem, derrotamos Jair Bolsonaro e o governo é outro, mas você ainda tem, hoje, os resquícios do Escola Sem Partido. Então, essa mobilização aí de setores da extrema-direita, contando com amplo apoio financeiro de grandes empresários, promoveu o Escola Sem Partido, que era na forma de projeto de lei que não passou, é óbvio que é inconstitucional, colocava aí formas de perseguição a professores e tudo mais, mas, mesmo a Escola Sem Partido tendo sido derrotado, ele gerou aí constrangimentos, né, no sentido de filmagem de professor, ataques à sala de aula e tudo mais, invasão de sala de aula, né? O MBL também, aquele grupo fascistoide, fascista mesmo, promoveu muito desse tipo de episódio. E também são violentos contra lideranças estudantis. A gente viu em vários momentos aí membros de DCEs, da própria Uni e das uniões estaduais de estudantes, tudo mais, sendo muito atacados, sendo muito questionados, né? Em vários aspectos, em vários momentos, também ataque virtual e tudo mais. Então a gente vê que tanto nesse momento de um fortalecimento da extrema-direita, quanto no passado lá da ditadura, passado recente, essa ferida aberta da sociedade brasileira, o ataque à educação permanece, ataque às lideranças estudantis também é muito parte disso, né? Porque vem até aquela retórica de que o estudante militante não está ali para estudar, é um vagabundo, né? Perdão aí da palavra, mas é alguém que só está ali para participar da doutrinação, está ali amando de políticos, quando muitas das vezes o movimento estudantil está basicamente reagindo, né? Reagindo seja a ataques, desestruturações das universidades, falta de verba, corte de bolsa de pesquisa, que também aconteceu no passado, na época da ditadura, mas também esses ataques à liberdade de ensinar e aprender, né, que às vezes acontece contra a universidade ou mesmo institutos federais e tudo mais. A gente entende que o exemplo do movimento estudantil daquele período, ele é muito emblemático, né? Porque a gente vê a dificuldade de continuidade do movimento, pelo menos na sua radicalidade, no pós-68, mas também há que se pensar como que a gente está gestando esses movimentos, né? Como que as vanguardas, que já não são necessariamente estudantes, estão tocando aí a mobilização, a formação de novos quadros, porque também é outra dificuldade, trazer novas pessoas, né, novos estudantes para o movimento estudantil, que é muito importante, né? Que o movimento estudantil tem um poder de dar visibilidade às pautas muito grande, né? Pela sua energia, pela sua capilaridade, pela sua capacidade hoje, né, de combinar tanta mobilização virtual quanto passeatas e tudo mais. Bom, já vou caminhando para a conclusão, tá? Mas eu quero dizer também que é importante a gente fortalecer esse movimento de memória da ditadura, não esquecer para nunca mais acontecer, ditadura nunca mais,
pensar as especificidades da crueldade da ditadura contra esses estudantes, contra lideranças estudantis, que em muitos momentos foram colocados como alvos prioritários, pessoas ainda muito jovens, né, que muitas das vezes estavam só reagindo, né, tanto à violência, à repressão, à falta de inexistência de democracia, mas também ao desmonte, descaracterização da universidade. A gente observa que era um período que muitas pessoas eram aprovadas na universidade, no sentido de atingir as notas de corte muito boas e tudo mais, mas o número de vagas era muito insuficiente, então até isso era necessidade de mobilização, né? Era pauta de mobilização. Mobilizar para simplesmente ocupar ali uma vaga que tinha sido conquistada. Enfim, pessoal, e, em linhas gerais, essa é a contribuição que eu tinha preparado para hoje, né? Eu agradeço aí quem está acompanhando até o momento, né? Quem está nos assistindo. A gente fica aí com essa reflexão, com essa importante lembrança da atuação do movimento estudantil, que se fez muito presente, que sofreu duras perdas, né? Principalmente em 68, mas ao longo de toda a ditadura, que estudantes eram vigiados, eles não podiam confiar 100% nos próprios colegas, porque tinha agentes da ditadura infiltrados como estudantes, como professores. Então, você tem desde a repressão mais direta, nua e crua, até esse movimento de vigilância, né, que dificultava a realização de seminários, dos congressos, porque é próprio do movimento estudantil a necessidade, né, promover os encontros e tudo mais, isso é muito importante, mas até isso tinha grandes obstáculos, né, promovidos pela ditadura e tudo mais. A gente segue com os nossos debates. Hoje a gente ainda tem uma importante discussão sobre a resistência armada, a ditadura, e como eu falei, contou inclusive, né, com egressos do movimento estudantil. Então, pessoas que passaram a compor os coletivos, os movimentos de luta armada. Pessoas, como eu falei, muito jovens, pessoas que talvez num período muito curto, né, tiveram que lidar aí com a atividade armada, a aprender mesmo, do ponto de vista prático, a se defender, a atacar e tudo mais, e grande parte deles tiveram suas vidas interrompidas, basicamente defendendo coisas muito simples, né, muito básicas, como a democracia, as liberdades individuais e tudo mais. E embora também tivesse, né, ali os grupos, parte desse movimento que defendia realmente a supressão do regime capitalista e tudo mais, mas ainda assim nada disso justifica o apagamento dessas pessoas pelo Estado. A gente nunca pode esquecer que as violências da ditadura militar não foram violências de cidadão para cidadão, né, não foi nada nesse sentido. O Estado tem uma responsabilidade muito grande, né, e a reparação ela tem que ser contínua, a cobrança por reparação tem que ser contínua, independente de quem esteja no governo, e que a gente não deixe cair no esquecimento, não deixe a sociedade esquecer, né, do que foi a gravidade da ditadura. Nós seguimos aí com as atividades do Coletivo Bancada do Livro, nosso seminário tratando aí da questão da ditadura. Às 15 horas a gente tem uma nova exposição. Eu agradeço o convite do CBL, como eu falei, não sou pesquisador dessa área, movimento estudantil, mas ainda assim busquei trazer alguma contribuição para o debate e para esclarecer, né, as especificidades do movimento estudantil nesse período em que eles foram tão perseguidos, tão reprimidos. Bom, um grande abraço a todos, todas e todos. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro.